Olá, boa noite. Boa noite, Instagram. Começaremos daqui a pouco mais um relaxamento meditativo. Quem está assistindo esse vídeo gravado pode ir adiantando, porque a gente vai, nesse início, receber as pessoas, dar boa noite. E mais pra frente a gente começa, né, o nosso bate-papo. Hoje a gente vai bater papo sobre a palavra inspiração, liberação. Depois eu vou dar umas 2 dicas de exercícios respiratórios. E olá, boa noite, bem-vinda. E depois eu vou, na verdade eu vou dar 2 dicas não chegam a ser exercícios respiratórios, digamos que é uma prática. Depois um exercício respiratório e aí a gente segue para o nosso relaxamento meditativo. Vamos aguardar um pouquinho e vamos começar. Tudo bem com você? Bem-vinda. Estamos no nosso 3º domingo. Primeiro nós falamos sobre a resiliência. Semana passada a palavra inspiração foi pausa. E hoje é liberação. Bom, eu estava muito na dúvida de que palavra, né, eu deveria... Não que eu deveria, mas as outras palavras, elas vieram muito da intuição, assim, um sopro, né? E eu estava muito na dúvida, porque nada me vinha à cabeça. Foi uma semana muito corrida e com muita coisa, o mundo, né, com tantas notícias ruins que a gente teve essa semana, e realmente não me veio nenhum tipo de palavra, não me veio nada, não me veio inspiração de palavra. Aí eu resolvi pedir ajuda do oráculo. Eu tenho um oráculo que eu gosto muito, que é o oráculo do pão. Não sei se dá para ver aqui. E eu resolvi tirar uma carta. E acabou que saiu uma carta muito curiosa, que é a carta da liberação, que daqui a pouquinho eu vou falar, né, um pouquinho do que vem a ser a liberação. Vou botar ao contrário, mas eu acho que dá pra ver, ó. Dá pra ver aí. Foi essa carta aqui que saiu. E eu achei muito curioso, porque pelo significado da palavra, porque a gente está na fase da lua minguante, que tem tudo a ver com a palavra também. E acabou sendo uma inspiração, né? Uma inspiração que o oráculo me trouxe. A definição de liberação aqui na carta é o seguinte: deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo o que já foi e o que já não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias. Entregar-se ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. E a gente está em plena lua minguante, né? A gente está entrando, eu acho que hoje já é uma noite de lua negra, que é uma das noites, das 3 noites mais escuras, né, do finalzinho da fase da lua minguante, e que é justamente o momento para a gente desapegar, para a gente fazer uma faxina, né, em relação a tudo que não nos serve mais, seja sentimentos, crenças, seja coisas mesmo, né, materiais, roupas que não servem mais, que a gente pode doar, ou então a gente pode se desfazer delas. Então eu achei muito curioso que essa carta, e eu achava que não tinha inspiração nenhuma, que essa carta chegasse justamente nessa fase. E pensando muito nessa questão da liberação, me veio muito deixar fluir, né? Deixar com que as coisas que não pertencem mais a gente, que não cabem mais, que não tem mais espaço na nossa vida, é um exercício a gente abandonar, né? A gente é muito apegado em certas crenças, em certos ensinamentos, em certos hábitos. E esse desapegar me vem muito na liberação a palavra fluir, né? Deixa ir. É um exercício, o deixar ir, né? De certa forma, ir se desapegando das coisas. Não só um desapego material, mas um desapego do que também não interessa mais, das relações que não nos fazem bem, das pessoas
que não fazem mais sentido na nossa vida. E a gente demora um pouquinho para admitir que a gente pode, sem problema algum, fazer isso. Ninguém nunca vai agradar todo mundo o tempo todo. A gente sempre tem uma parcela de desagrado. E tudo bem. A gente não tem que ficar se preocupando muito se a gente vai agradar ou não determinada pessoa, determinado grupo, porque a gente nunca sabe, na verdade, o que se passa no coração do outro. Mas se a gente não se agrada, isso é complicado, né? Então, por que não ver o que é melhor para você? O que não te serve mais? Para que você possa deixar ir, né? Ter a liberação, deixar, também sem muito, não tem que ter peso nessa liberação, né? As coisas podem acontecer, são ciclos, e a gente precisa fechar certos ciclos para deixar que o novo chegue, né? A gente fecha um ciclo para abrir outro, e tem tudo a ver também com a fase da lua minguante, em que a gente joga muita coisa fora, a gente se desapega das coisas para que venha a lua nova trazer coisas novas. Deixa eu botar aqui o óculos. Boa noite, bem-vinda. E eu achei perfeito, eu acho que caiu assim no momento exato. Foi uma inspiração, né? Porque a inspiração é aquela que vem assim e sopra, e a gente tem que aproveitar e pegar a mensagem, né? Da intuição, principalmente. A intuição vem e sopra. E aí muitas vezes eu falo, não, porque a gente precisa muito da repetição das coisas. E a intuição, ela não repete, ela vem, te assopra, e é um exercício também a gente perceber, né, o que a intuição está trazendo pra gente. Então eu tenho pensado muito nisso, nesses ciclos, principalmente para mim também. O que eu posso me desapegar, o que é importante, o que não serve mais, o que eu não penso mais daquela maneira, o que aquilo, se eu ficar prendendo muito, vai me atrapalhar, né, para que a minha vida ande, para que eu progrida. Então é importante o exercício do desapego, o exercício da liberação, deixar ir, fluir, ir à vontade. O que os outros vão pensar ou não, aí já é outra questão, não tem como a gente prever o que as pessoas vão pensar, né? Então aproveitar esses 3 últimos diazinhos aí da lua minguante para deixar ir, botar para fora, deixar liberar com leveza, tranquilamente, o que não cabe mais, o que não se adequa, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma roupa. Vê na sua casa também o que você pode liberar, se você não está se apegando a coisas que não fazem mais sentido, né? A gente acumula tanta coisa, tanta bagagem e muitas vezes não percebe que aquilo ali está apenas acumulando energia. Então, se a gente libera, se a gente limpa, se a gente esvazia, né? Ou se a gente direciona, tem muito livro, não tá lendo, doa os livros, dá para alguém, deixa num banco, deixa numa praça, deixa numa biblioteca. Eu tenho papel demais? Esses papéis são o quê? Eu tenho fotografias demais? Porque, na verdade, as lembranças a gente guarda na memória, né? É claro que é importante ter uma fotografia, ter uma carta de alguém que foi importante pra gente, mas não precisa guardar uma quantidade enorme. Então muitas roupas que a gente guarda, outro dia minha prima falou uma coisa curiosa, que ela tem acho que umas 5 calças que ela guarda há anos para quando ela emagrecer. Aí fica aquele monte de coisa no guarda-roupa, sapato, calça, bolsa, com tanta gente precisando. Então, além de ser uma ação de você abrir espaço, você também está levando, isso assim, né, tá numa condição boa, dá, porque a gente também tem que, eu sempre penso assim, eu tenho que dar uma roupa que seja bacana, eu não vou dar uma roupa que de repente que não me sirva mais, mas eu não vou dar uma coisa que não seja legal. Então, se eu também levo o que eu tenho na minha casa de roupa, de cobertor, de muita coisa em excesso que eu não uso, eu vou estar beneficiando uma outra pessoa. Então, é o momento da gente abrir esse espaço, né? Tanto esse espaço externo, como esse espaço interno, para que outras coisas possam chegar, para que outras pessoas possam chegar, para que outros sentimentos possam chegar. Então a palavra liberação veio num momento muito propício, né? Numa fase, numa semana, no finalzinho da lua minguante, entrando para a lua nova e com essa possibilidade
da gente abrir espaço para o novo. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor pergunte, deem a opinião de vocês, porque esse início, né, desse relaxamento meditativo é sempre um bate-papo, para que a gente possa avaliar essa palavra, observar, refletir e compartilhar, né, e dialogar também. Vou dar uma olhadinha na minha cola, mais uma pessoa entrou aí, bem-vindo a quem está chegando. E uma coisa também interessante nesse desapego, nessa liberação, é que a gente também não se cobra, né? Não tem que se cobrar muito, né? Deixe com que as coisas aconteçam, deixe que as coisas cuide, né? Para que realmente você possa liberar o que não te serve mais, mas sem muita pressão, né? Deixa o processo, deixa as coisas acontecerem no seu tempo. A gente tem que estar pronto também para liberar as coisas, mas também a gente não pode deixar que o medo ou que o apego faça com que a gente não abra o espaço para o novo. Então, é importante pensar nisso, avaliar, refletir sobre isso, né? Pensando aí na liberação, eu pensei assim, bom, a palavra inspiração é liberação. O que eu posso trazer em termos de exercício respiratório, de relaxamento, para a gente também trabalhar esse processo do liberar, né? Então, eu vou ensinar, na verdade eu vou passar aqui para vocês duas práticas muito simples de respiração para dois momentos bem diferentes, depois a gente vai para um exercício respiratório e depois para o relaxamento. E é uma prática muito comum, não sei se vocês conhecem, mas é muito comum para que a gente possa descongestionar, né? Então estou muito congestionada, não quero estar botando remédio do nariz, preciso respirar de uma forma mais tranquila. É uma prática super simples e que vocês podem estar utilizando, tá? Que é o seguinte, eu vou demonstrar aqui. Eu vou fazendo e vou falando, né? Então a gente vai tapar uma narina, né? Tapei aqui a minha narina esquerda e eu vou inspirar pela minha narina direita. Eu vou inspirar, vou fechar e vou expirar pela esquerda. Vou inspirar pela esquerda, vou fechar e vou expirar pela direita. É simples, isso alivia muito para quem está com rinite, está gripado, está congestionado. Quer dizer, mas vocês não precisam só fazer quando estiverem nessa situação, vocês podem fazer também em outros momentos, mas dá você está liberando, né? Você está inspirando, né? Puxando o ar, e eu costumo pensar que é interessante quando a gente estiver inspirando, quando a gente estiver trazendo o ar para dentro da gente, que a gente também pense em coisas positivas, né? Em que a gente se nutra de sentimentos e de sensações positivas. E quando a gente colocar o ar para fora, que a gente coloque com a intencionando colocar o que não está funcionando para fora. Eu gosto muito de trabalhar os exercícios corporais, as práticas respiratórias, sempre fazendo esse paralelo com a imaginação, né? Com o que a gente pode trazer para dentro da gente, o que a gente deve colocar para fora. Uma outra prática respiratória muito bacana é a seguinte, a gente sempre escuta, né, as pessoas falarem assim, antes de responder, conta até 10, né? Conta até 10, conta até 10. O contar até 10 é a gente dar aquela pausa para que a gente não faça uma bobagem, para que a gente não fale alguma coisa que a gente se arrependa, né? Então, o ideal seria que a gente fizesse uma contagem até 10, mas para a gente começar, eu não sei se vocês têm prática, né, no trabalho respiratório, a gente vai fazer apenas contando até 5, mas é claro que vocês podem aumentar essa contagem. Então a gente vai sentar da melhor maneira, né, sempre lembrando ali dos isquios, são aqueles dois ossinhos que a gente tem aqui na bacia. A gente pode fazer até um balancinho assim na cadeira para que a gente sinta os dois isquios e que a gente possa se colocar, né, bem acomodado em cima dos isquios, né? E procure sempre uma posição que seja confortável, né? Não dá para a gente fazer uma prática respiratória ou relaxamento incômodo. Então a gente encontra uma posição que seja interessante e a gente vai inspirar contando até 5, né? Vamos até 5 no início. Então a gente vai inspirar contando até 5. Quando chegar no 5, a gente vai reter um pouco esse ar, vai deixar, lembra da respiração abdominal que a gente fez na semana passada, a gente vai fazer essa respiração enchendo o abdômen, a gente vai contar até 5 e a gente vai colocar para fora também em 5 tempos.
E aí vamos tentar colocar pela boca o ar. E mais uma vez a gente inspira contando até 5 pelo nariz. E a gente vai colocar para fora pela boca em 5 tempos. É interessante que quando a gente conte até 5, que a gente encha o nosso abdômen de ar, a gente tente reter um pouquinho cheio para a gente perceber esse abdômen cheio de ar. E aí a gente coloca para fora também em 5 tempos e experimenta ficar com esse abdômen com pouco ar. É interessante a gente perceber o nosso corpo com ar, né? A gente com a consciência desse corpo com ar e sem ar. Vamos fazer então juntos? Agora eu vou tentar fazer com vocês sem falar, tá? Se quiserem botar as mãos aqui no abdômen, né, como eu falei, encostando os dedos assim, para que a gente perceba que quando a gente enche o abdômen de ar, os dedos se afastam, e quando a gente esvazia o abdômen de ar, os dedos se unem, né? Então a gente vai botar a mão lá no abdômen. Se quiser desencostar do encosto da cadeira pode, mas lembre de sentar lá nos isquios. E a gente vai inspirar pelo nariz. Enquanto a gente está inspirando, vamos pensar em nutrir o nosso corpo de coisas boas, né? De energia, de tranquilidade, de compaixão, tudo que a gente possa trazer de sentimentos positivos. E quando a gente for expirar pela boca, quando a gente for esvaziar, tenta botar angústia, ansiedade, descontentamento, insegurança, tudo para fora. Vamos lá? Então tá. Inspirando. Se alguém ficar tonto, volta a respirar normalmente. Vocês podem ir aumentando essa contagem. Esse exercício, ele faz com que a gente se tranquilize, que a gente pare e não responda a quem tiver que responder sem pensar. Porque é importante muitas vezes não. É interessante que a gente às vezes pare, né, na resposta imediata. Às vezes não, às vezes a resposta imediata é necessária. Mas para pensar, né? Talvez a gente responda de uma outra forma. E esse exercício, ele faz com que a gente dê essa parada, que a gente se acalme. Mas também é uma forma, nos momentos em que a gente está nervoso, está ansioso, está irritado, também é uma respiração muito legal. A gente fez em 5 tempos, vocês podem ir aumentando à medida em que vocês forem se familiarizando com essa respiração. Na semana passada, eu trabalhei também a respiração abdominal, né? Agora a gente vai trabalhar um outro tipo de respiração. Vou levantar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar. As nossas costelas, né, que ficam aqui, elas são chamadas de costelas flutuantes. Por quê? Porque elas abrem e fecham, justamente para que a gente possa dar mais espaço para o pulmão encher e esvaziar, né? E aí a gente tem o diafragma, que é um músculo que também auxilia nesse movimento, e quanto mais a gente experimenta fazer a respiração diafragmática, mais esse músculo fica apto a funcionar de uma forma melhor. Então, se a gente faz a respiração abdominal e se a gente faz a respiração, né, com as costelas diafragmáticas, a gente aos poucos a gente vai trazendo mais ar para o nosso corpo, a gente vai melhorando a nossa saúde, a gente vai trabalhando a ansiedade, a gente vai trabalhando a insônia, uma série de coisas que a gente não se dá conta que existem muitas vezes, porque a gente não percebe o quanto é importante respirar de uma forma consciente, perceber a respiração, né? Muitas vezes a gente faz uma respiração aqui no peito, que é uma respiração encurtada, que é uma respiração ansiosa. Então a gente perceber que a gente pode levar o ar para uma parte maior do nosso corpo vai trazer com certeza benefício. Então a gente vai colocar as mãos aqui, ó, nas costelas, tá? Não precisa juntar os dedos, pode deixar os dedos afastados. E a gente vai fazer assim, a gente vai inspirar pelo nariz e a gente vai perceber que ao inspirar as nossas mãos vão se afastar, as costelas vão se ampliar.
E depois a gente vai botar o ar para fora pela boca e a gente vai sentir que as costelas vão se fechando, os dedos vão se juntando, tá? A gente vai fazer umas 3 vezes essa respiração. Cada um no seu tempo, não tem contagem, vai no seu tempo, respeitando o seu tempo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai procurar inspirar pelo nariz e trazendo aqui para as costelas. E aí, como é que foi? Tem alguém tonto aí? Se tiver tonto, volta a respirar normalmente. Foi interessante? Essa respiração vocês podem também transformar em um hábito, como a respiração abdominal, né? São práticas que são bem interessantes para a gente transformar em hábito mesmo, né? Com o tempo e com o exercício, a gente consegue... Eu não gosto de usar a palavra controlar, mas talvez a gente consiga amenizar determinadas questões como irritação, nervosismo, ansiedade, insônia e uma série de coisas que vão minando a nossa saúde, que a gente não vai percebendo. E a respiração consciente, a meditação, o relaxamento, eles são muito benéficos, né? Pode abaixar a pressão, quem tem pressão alta, uma série de benefícios muito importantes. Então, deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Opa! Nossa, são quase 9 horas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que vocês estão se sentindo? É importante que vocês me digam que se estão se sentindo bem. Alguém tá tonto? Não? Tá tranquilo? Agora a gente vai para o relaxamento guiado, tá? E ainda, esse relaxamento, ele vai ser inspirado pela palavra liberação. Então, o tempo todo do relaxamento, vocês vão estar em mente que, através da respiração, da inspiração, vocês vão estar nutrindo o seu corpo de coisas positivas, de relaxamento. Deixa eu ver aqui. Me perguntaram aqui, essa respiração ajuda na meditação? Sim, ajuda. A meditação, muitas vezes, acontece do corpo estar ali na meditação e a cabeça sair, né? Não tem como a gente controlar a cabeça voa, eu posso estar aqui sentada tentando meditar e quando eu vejo eu estou pensando em outra coisa. A respiração consciente, ela auxilia para que a gente fique presente no momento da meditação, para que o seu corpo e a sua mente estejam aqui no estado de presença. Então, se eu presto atenção na minha respiração, se durante a meditação, se durante o relaxamento a minha respiração ela é consciente, ela é atenta, eu fico aqui. A minha cabeça, eu volto a atenção da minha mente para a minha respiração. Então essa respiração ela ajuda bastante, né? Algumas vezes não, a cabeça vai, não tem como controlar a mente, mas se a mente estiver indo demais e aí te tirando desse momento da meditação, a respiração consciente ela faz com que a sua mente esteja no momento presente. Se a gente está aqui presente, corpo e mente, eu já estou trabalhando contrariamente à ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que eu ficar pensando no que eu vou realizar amanhã, no que eu vou realizar daqui a um ano, é uma certa frustração das coisas não acontecerem no tempo que a gente gostaria, e é um exercício a estar aqui agora, né? Percebendo o que acontece nesse exato momento, tá bom? Então a gente vai nesse relaxamento, aproveitar e sempre que a gente for inspirar, vocês fazem aquele exercício imaginativo que eu falei no início, de estar se nutrindo de coisas importantes, de estar relaxando, de estar se tranquilizando, de estar trazendo amor próprio, autoestima, só coisas boas. E quando a gente for colocar
for expirar, for colocar o ar para fora, a gente faz o mesmo exercício imaginativo, tá? De colocar o que não te serve para fora. Então a gente vai estar liberando o que não cabe mais, o que a gente não quer mais nesse momento, tá? Então eu vou pedir para que vocês escolham um lugar confortável para ficar. Quem puder ficar deitado, fica deitado. Quem puder ficar sentado, fica sentado. Sempre na ideia de estar confortável, para que a gente possa passar por esse momento de uma forma bem agradável. Se eu estiver sentado, percebe uma coisa que é bem interessante. Eu estou aqui sentada, né? Mas se eu percebo meus isquios e se eu trabalho isso aqui, né? E se eu abaixo o meu queixo e eu deixo a parte da minha cabeça voltada para cima, eu até cresço. Tá vendo? Eu estou aqui e agora, ó, eu me coloco nos meus isquios, eu abaixo o meu queixo, né? Não precisa contrair, essa parte está descontraída, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de esforço. Eu faço com que as minhas costelas cresçam, a minha cabeça, ó, tá lá ligada no teto e eu já fico até, ó, maiorzinho um pouquinho, ó, mais esticadinha, né? Se alguém ficar desconfortável nessa posição, não tem problema, mas é um exercício também, é um hábito para a gente pensar mais para frente. Se conseguir colocar os pés no chão, coloca os pés no chão, pode deixar as mãos pousadas aqui nas coxas, né? Bem relaxadas. Se quiser voltar as palmas para cima, deixa as palmas para cima voltadas. Quem estiver deitado, deixa o corpo, as palmas também sempre voltadas para cima. E fechem os olhos. A gente só vai abrir os olhos agora ao final do relaxamento. É a última coisa que a gente vai fazer, é abrir os olhos. Então a gente vai fechar os olhos. A gente vai, a princípio, se perceber o seu corpo, perceber a sua respiração. Não tente controlá-la, apenas observe a sua respiração, observe o seu corpo, deixa a sua língua lá no chão da boca. Procure deixar que o seu corpo se acomode. Deixa a escuta aberta com os sons que estão próximos de você, né? Pode fazer um exercício do som mais próximo ao som mais distante, e aí volta. Tente escutar também os seus barulhos internos. Se observe. Esteja agora o seu corpo e a sua mente no mesmo lugar. E vamos fazer esse exercício de escuta, de tentar ouvir o som mais próximo até o som mais distante. E depois a gente retorna do som mais distante até o som mais próximo. E quais os sons internos que eu tenho também? Essa escuta interna. Direciona a sua mente para essa observação. E a gente vai inspirar pelo nariz. E nessa inspiração, a gente vai imaginar que está nutrindo o nosso corpo. De amor, de autoestima, de tranquilidade. Tudo que você nesse momento precisa nutrir o seu corpo. O seu corpo, a sua mente, a sua alma. O que de bom você pode trazer para dentro de você. E você sente tudo isso, o ar e tudo percorrer todo o seu corpo internamente. E quando você for expirar, você vai colocar, vai liberar, vai colocar para fora tudo que você não quer mais. Todos os sentimentos, as emoções que você não quer mais. Os aborrecimentos, chateações, as dúvidas, as inseguranças. E quando você sentir que você botou para fora e você for inspirar novamente, você vai novamente se nutrir de tranquilidade, de paz, de saúde, de autoestima. E vai imaginar que todos esses sentimentos positivos estão entrando junto com o ar para o seu corpo. Estão te nutrindo, te oxigenando. E quando você for botar esse ar para fora, você vai tirar tudo que não te serve mais. E liberando, abandonando, jogando fora. E quando você sentir que botou tudo para fora, você vai novamente na inspiração, deixar que tudo que é positivo entre para dentro de você. Imagina mesmo
esse ar percorrendo todas as partes do seu corpo e te nutrindo, te fortificando, te tranquilizando, te relaxando. Como se a gente pudesse escolher uma cor e se colorir por dentro. Esse ar está colorido e a gente está se colorindo por dentro. E na expiração a gente vai colocar tudo que não serve mais para fora. E vocês vão procurar fazer isso mais umas 3 vezes, além do que eu falei agora. Vão fazer esse mesmo movimento de entrada e saída de ar com essas indicações da imaginação. E a gente vai finalizando, ainda com os olhos fechados, voltando a perceber o nosso corpo aqui no espaço, ouvindo a minha voz, sentindo o corpo de vocês. Aos pouquinhos a gente vai mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, acordando esse corpo. E por último, a gente vai abrir os olhos. E se vocês quiserem colocar uma palavra, como vocês estão se sentindo, como é que foi o trabalho aqui hoje, eu ficaria bem feliz de ter esse retorno. Quem quiser aí colocar, escrever como está se sentindo, é importante. Se a liberação aí funcionou, se está bem, como é que vocês estão sentindo. Vou botar o óculos, senão eu não consigo ler. Bem-vinda, Andréia. Foi tudo bem? Estão bem? Esse vídeo ele vai ficar gravado. Ah, que bom, a relaxada. Que legal, que bacana. O vídeo deu umas 2 pausadas no meio do relaxamento, mas eu acho que acho que a conexão deu uma... Mas acho que não deu para interferir não na guiança, né? Eu acho que eu consegui ir guiando, fiquei com medo de cair, mas graças a Deus não caiu. Que bom que você está relaxada. Como vai ficar gravado, vocês podem ver, né? Quando vocês quiserem o exercício, repetir, né? Levando aí, eu vou ler novamente, porque eu tirei uma carta, eu falei para quem estava no início, sobre a liberação. Então eu gostaria de fechar hoje a live falando do que vem a ser a liberação. Deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar. Abençoar tudo o que já foi e o que já não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias. Entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Então é isso, gente. Nem tudo acontece no tempo que a gente imagina, mas a gente pode fazer esse trabalho, né, de deixar ir o que não cabe mais, o que não tem mais espaço na nossa vida. A gente está no finalzinho da lua minguante, indo para a lua nova, então é um momento exato para vocês se desprenderem de tudo que não cabe, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo aqui. Todo domingo às 8h30 eu vou estar aqui, sempre trazendo uma palavra de inspiração, uma dica de respiração consciente, uma ou mais, hoje eu trouxe 2, trazer uma prática respiratória e depois um relaxamento, que é o início de um começo de uma meditação. Quem sabe mais para frente a gente não faz uma meditação, né? Por enquanto eu ainda estou iniciando com o relaxamento meditativo com vocês. E é isso. No próximo domingo a gente vai estar aqui juntos. Não sei qual vai ser a palavra vai chegar no meio da semana. Então, ó, um beijo, um bom feriado, se cuidem, que vocês durmam bem hoje e que a gente possa também, é uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês,
que todos nós, que a gente consiga reservar um tempinho do nosso dia para fazer orações pedindo que a paz seja restabelecida na terra, para que a Ucrânia seja protegida, para que essa guerra maluca chegue ao fim. Eu acho que a gente pode se juntar aí à espiritualidade, nem que seja um pouquinho do nosso dia, pedindo e nos unindo para essa corrente, para que as coisas possam melhorar, para que a paz possa voltar ao nosso planeta. Tá bom, gente? Então, ó, beijo. Ai, agora que eu vi, Ada, que você tá aí. Beijo, prima. Obrigada. Gente, boa semana. Até domingo que vem, no mesmo horário, com outra palavra inspiração. Até lá.